Olá! Na aula de hoje nós iremos realizar um ensaio para determinar o início e fim de pega do cimento. Neste ensaio, nós iremos utilizar as mesmas quantidades de cimento e de água que foram utilizadas no ensaio para determinar a pasta de consistência normal. Serão 500 gramas de cimento Portland 5 Ari de alta resistência inicial e 165 gramas de água, relação água-cimento 0,33, que foi descoberto no ensaio para determinar a pasta de consistência normal. Neste ensaio, nós também iremos utilizar o aparelho de vicar, só que configurado com a agulha. Iremos utilizar também a argamassadeira para a preparação da pasta. O procedimento no aparelho de vicar para determinar o tempo que a gente pega será o seguinte: nós iremos encostar a agulha na base de vidro e nós iremos zerar a régua aqui na graduação. E com o cone já moldado, nós iremos perfurar a pasta com a agulha e nós iremos notar qual a distância entre a agulha e a base de vidro. Nós iremos repetir esse procedimento de 10 em 10 minutos com a pasta e nós iremos parar até a distância da base de vidro e a agulha ser igual ou maior que 4 mm, com tolerância de mais ou menos 1 mm. Os procedimentos na argamassadeira serão os seguintes: com a argamassadeira umidificada, nós vamos adicionar primeiro a água e depois toda a massa de cimento. Iremos aguardar por 30 segundos a água com o cimento na cuba. Quando a água entra em contato com o cimento, nós iremos cronometrar, iremos contar o tempo a partir desse instante. Depois nós levaremos a argamassadeira, misturaremos por 90 segundos em velocidade baixa, desligaremos a argamassadeira por 15 segundos e nesses 15 segundos nós iremos raspar a pá da argamassadeira e as paredes da cuba. Nós misturaremos de novo por 1 minuto em velocidade alta. Agora, com o molde preenchido com a pasta, nós iremos realizar a primeira medição. Nós iremos soltar a agulha e iremos registrar quantos milímetros ela vai penetrar na pasta. Iremos registrar o tempo também em que essa medição foi realizada. Enquanto realizamos a medição do início de pega, nós podemos também moldar os moldes para o ensaio de expansibilidade, né? Nós iremos preencher com a pasta que nós fizemos e nós iremos colocar o molde no vidro, iremos preencher com a pasta de cimento, depois iremos colocar outro molde para selar bem, colocaremos o contrapeso e deixaremos na água por 24 horas para depois realizaremos a primeira medição. Essa primeira medição será a distância entre essas agulhas. Essas agulhas serão a distância inicial. Após essa medição, nós voltaremos para a água para iniciar a cura fria e depois de 6 dias realizaremos a segunda medição para determinar a expansibilidade, né? Nós substituiremos a segunda medição pela primeira para descobrirmos quanto que a pasta expandiu na cura fria por 6 dias. Ainda foram moldados 3 corpos de prova cilíndricos de 5 por 10 cm para determinação da resistência à compressão da pasta de cimento depois de 7 dias. Bem, com o fim do ensaio de início e fim de pega, nós vemos as marcações do deslocamento da agulha e do tempo. Bem, até 20 minutos vemos que não há variação do deslocamento, a agulha continua encostada na base de vidro. A partir de 30 minutos, a agulha se distancia 1 mm e essa diferença de altura da agulha e da base vai até 55 minutos. E a partir de 55 minutos, a próxima realização foi feita com 1 hora e 20 minutos. E foi constatado que a agulha se distanciou 5 mm da base de vidro. E como na norma o início de pega ele se caracteriza pela agulha se distanciar 4 mm mais ou menos 1, então pode-se dizer que 1 hora e 20 é o tempo de início de pega do cimento, no caso o cimento Portland 5 de alta resistência inicial. É possível também fazer uma interpolação simples, que se faz numa calculadora científica, para saber o tempo exato quando o deslocamento for igual a 4 mm. Realizando a interpolação, foi descoberto que o tempo t seria igual a 4.785 segundos, que seria aproximadamente 1 hora e 19 minutos, né? Então, bastante próximo
resultado. Agora essa é a configuração para determinar o tempo de fim de pega, com o molde virado na superfície oposta e com a agulha com acessório anelar. Nós vamos soltar o aparelho de ficar e perceber quando não há marcação no cimento ou quando a agulha não penetra mais. A penetração de tolerância é meio milímetro, 0,5 milímetros. E o tempo de fim de pega é o tempo caracterizado quando a agulha não consegue mais marcar a superfície do cimento. A gente vê que não há mais marcação. Então o tempo decorrido foi 2 horas e 52 minutos, desde da hidratação do cimento, onde o cimento entrou em contato com a água. Então dessa forma, o tempo de fim de pega é de 2 horas e 52 minutos, decorrido desde do momento zero, que é o contato da água com o cimento. Sendo assim, tendo os dados do início de pega e fim de pega, podemos finalizar o ensaio para determinação do tempo de fim e de início de pega. Continuando o ensaio de expansibilidade, nós retiramos os 3 corpos de prova da água, né? Finalizamos o período da cura inicial e agora nós vamos aferir a distância entre as extremidades da agulha. Nós iremos chamar esse valor de L1. Após esse procedimento nos 3 corpos de prova, nós iremos voltar para a água e dar início à cura frio. Aí, após 6 dias da cura frio, nós iremos aferir de novo a distância entre as extremidades. Nós iremos chamar esse valor de L2. Bem, ao passar 6 dias, nós finalizamos o período de cura frio e nós retiramos os 3 corpos de prova da água para realizar a medição final. A medição final, o L2. O registro inicial e o registro final foram feitos com o auxílio de um paquímetro e dessa forma nós podemos observar que a expansibilidade média foi de 0,937 milímetros. O cimento utilizado nesse ensaio foi o CP5 Ari, de alta resistência inicial, que é um cimento que tem uma característica de... Muitos dizem que é um cimento mais puro, que não tem muita adição de materiais, como cal, gesso e outros materiais aditivos, o que justificaria a expansibilidade relativamente baixa. Bem, dessa forma, nós finalizamos o ensaio de expansibilidade de cimento com as agulhas de Le Chatelier.